A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui quem vos fala é Bruninha, e na devocional desta semana, a primeira, relacionada à lição 13, a vigilância conserva pura a igreja, nós temos por tema o padrão divino da igreja, cujo texto base é Efésios 4, capítulo 4, versículos 1 ao 16, os quais eu lerei objetivamente, buscando não prolongar tanto a devocional. E começarei lendo os versículos 1 e 2, que dizem assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O preso do Senhor, neste caso, é o apóstolo Paulo, que é o escritor desta epístola, e quando ele fala aqui, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade e suportando uns aos outros em amor, nós devemos refletir sobre como estamos sendo fora da igreja, porque dentro da igreja é uma bênção, estão todos no mesmo propósito, estão todo mundo nos cultos felizes, em harmonia, né? Louvando ao Senhor em conjunto, mas nem sempre nós somos mansos lá fora, e nosso dever como cristão, como chamados, nós devemos ser humildes, mansos, e devemos ter a marca de Cristo em nós. Imagina se Cristo não fosse manso, como seria? E eu acredito que um jargão que provavelmente vocês já devem ter ouvido bastante, que é aquele: os humilhados serão exaltados. E eu trouxe aqui a base bíblica de onde saiu esse jargão, só que na verdade diz assim, pois, em Mateus 23:12, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ou seja, não é aquele que sofre que vai ser exaltado, mas aquele que se vê como pó da terra, como alguém pequeno, e que reconhece que não é nada sem Cristo, e esse sim vai ser exaltado. Cristo vai olhar para ele e vai buscar trazer bênçãos na vida dele, pois ele entende que é necessário se humilhar perante a Cristo. E quando aqui no versículo 2 diz que a gente tem que ter humildade e mansidão, entra isso. A gente precisa se humilhar perante a Cristo e entender que nós não somos nada. Ele é a base, é tudo em nossas vidas. Tudo que temos é por conta dele. Quando a gente entende isso, nós estamos agindo de acordo com a vocação em que fomos chamados. Dando prosseguimento, vou ler aqui os versos 11 e 12 de Efésios 4, que diz assim: E ele mesmo deu uns para os apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quando a gente lê esses versículos, nós temos um entendimento de que Deus separa pessoas diferentes para coisas diferentes, de acordo com a vontade dele. E por que o Senhor faz isso? É para que o corpo funcione bem, para que a sua adoração seja perfeita, para que vidas sejam alcançadas, para que o ministério, os quais nós ganhamos quando chegamos aqui na Terra, o que devemos cumprir, eles sejam cumpridos com excelência, para que seja uma obra do Senhor bem feita. E pulando aqui para o verso 16, fala assim: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor. Ou seja, para ganhar vidas, para que a igreja do Senhor cresça e se fortaleça e trabalhe perfeitamente, de forma justa, é necessário que cada parte do corpo, cada pessoa separada para o seu ministério, o exerça com amor, com dedicação. A gente pode encontrar isso
da importância de trabalhar junto e da dedicação, por exemplo, na Sociedade das Abelhas. Eu vou trazer aqui o exemplo onde as abelhas operárias, são as filhas da rainha. E dependendo da idade, elas fazem trabalhos diferentes. As operárias faxineiras trabalham com a limpeza das células de cria, as operárias nutrizes trabalham com a alimentação da cria e as operárias construtoras fazem a construção de células de cria. Ou seja, as jovens, elas realizam trabalhos internos, elas cuidam do lugar onde estão. A gente pode trazer, numa visão espiritual, em que os novos convertidos, aqueles que ainda não têm maturidade espiritual, eles precisam trabalhar primeiro em si, trabalhar internamente, buscando se fortalecer da palavra do Senhor, buscando conhecer cada vez mais e, a partir disso, poder ter forças, poder ter maturidade espiritual para realizar os trabalhos externos, para que ele obtenha uma maioridade espiritualmente falando. Nas abelhas, as mais velhas, elas realizam trabalhos externos. As operárias guardas, elas cuidam da defesa da colônia, e as operárias campeiras ou forrageiras trabalham com a coleta de recursos como pólen, néctar, enfim. A partir disso, a gente consegue fazer, mais uma vez, a comparação de que quando nós temos maturidade espiritual, quando nós temos embasamento bíblico, uma base bíblica forte, nós vamos poder lutar para ganhar vidas com o auxílio do Espírito Santo. Nós vamos poder nos encher de Deus e, a partir disso, transbordar para que as pessoas possam ver e se achegar a Cristo. Ver Cristo em nós e querer anseiar aquilo também. Nós vamos poder trabalhar no externo, fazer o ID, fazer missões a partir dessa maturidade espiritual, desse embasamento bíblico no dia a dia, da entrega. E é isto. Agora, lendo aqui o verso 14 de Efésios 4, que diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Nós devemos vigiar na terra, porque somente, voltando ao exemplo das abelhas, somente com a idade madura, né, com a maturidade, que a gente vai poder combater isso. Então é necessário que nós tenhamos uma base bíblica para não sermos meninos inconstantes, para que nós não sejamos levados por qualquer palavra, por qualquer doutrina, que por muitas vezes não é a correta, e que se a gente estiver forte na palavra, que se a gente buscar esse conhecimento, nós não vamos ser enganados. Então, para que não sejamos de acordo com aquilo que desagrada ao Senhor, para que não sejamos tenhamos o papel de vocacionados por Cristo, né, para a sua adoração, como obreiros, para que não façamos o nosso trabalho de maneira ruim, nós precisamos crescer espiritualmente, precisamos nos fortalecer para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Para encerrar, para que a gente possa manter na nossa cabeça, refletindo da importância de vigiar, né? Confirmando tudo aquilo que falei, eu vou falar aqui o versículo de capítulo Marcos 13, capítulo 13, verso 37, que diz assim: e as coisas que vos digo-os a todos, vigiai. Cristo fala isso, e é importante entendermos que através da vigilância a igreja vai se manter pura, não vai se afastar do modelo traçado por Cristo, daquele modelo em que nós, como chamados por Cristo, devemos seguir. Para que nós não nos afastemos disso, é necessário vigiar. A gente tem que
entender que somos separados, que este não é o nosso lugar e que devemos agir de acordo com as vontades de Deus. É isto, fiquem na paz. Amém.